Bom, o exercício 5 dá para a gente aqui um jogo e ele faz algumas perguntas bastante tranquilas. Isso aqui é mais para a gente esquentar os motores, né? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Falou, olha, considere o seguinte jogo. Você tem aí dois jogadores e cada um deles tem as suas estratégias, A e B, e a cada uma dessas estratégias está associado um ganho para cada um dos jogadores. Então, ele está dizendo para o jogador 1 tem estratégia dominada e para o jogador 2, né? E no B ele está perguntando para a gente sobre se tem equilíbrio de Nash, se esse equilíbrio ele é Pareto eficiente. Todas as coisas a gente sabe fazer com base nas questões que a gente analisou até aqui. Primeiro, vamos analisar então esse jogo sob o ponto de vista do jogador 1. Vamos supor que o jogador 2 decida escolher a estratégia A. Evidentemente, o jogador 1 vai ficar entre escolher A e ganhar 5 ou escolher B e ganhar 4. O que, que ele vai preferir? Ele vai preferir escolher A e ganhar 5. Né? Agora, vamos supor que o jogador 2 escolha B. Nesse caso, o nosso jogador 1 ele vai escolher entre jogar A e ganhar 3 ou jogar B e ganhar 5. Evidentemente que ele vai preferir jogar B e ganhar 5. Né? Então a gente já analisou sob o ponto de vista do jogador 1. Notem vocês que uma melhor resposta para ele está em jogar A e a melhor resposta para ele é jogar B na outra oportunidade. Ou seja, não tem nem estratégia dominada nem estratégia dominante. Dependendo do caso, para ele é melhor jogar A, dependendo do caso, é melhor jogar B. Vamos ver se isso se repete para o caso do jogador 2. Mas para o jogador a gente já pode dizer que não temos estratégias dominadas. Tá? Vamos ver então sobre o ponto de vista do jogador 2. Se o jogador 1 escolher jogar A, o jogador 2 fica entre jogar A e ganhar 0 ou escolher B e ganhar 2. Evidentemente que ele vai preferir escolher jogar B e ganhar 2. Né? Se o jogador escolher B, o jogador A fica entre escolher A e ganhar -1 ou escolher B e ganhar 5. Evidentemente que ele vai escolher B e ganhar 5. Nesse caso, percebam vocês que, do ponto de vista do jogador 2, jogar A é sempre pior, ou jogar B é sempre melhor. Então, a nossa pergunta A é: para o jogador 2, temos estratégias dominadas? A resposta é sim. Né? A estratégia B é dominada. Desculpe, né? Dominante, no caso. Né? Mas aqui ele está perguntando sobre a dominada. Então, a estratégia A é dominada. Beleza? E tem B, pergunta para gente, tem equilíbrio de Nash? Né? Lembrem do que eu falei para vocês. Né? O equilíbrio de Nash vai ser sempre aquele que for a escolha dos dois. Né? Se tiver os dois risquinhos embaixo do payoff, esse é o equilíbrio de Nash. Pode ter jogo que tenha mais de um equilíbrio de Nash. Isso, aliás, a gente vai ver. Né? Mas há equilíbrio de Nash, sim. E a segunda pergunta, ele é Pareto eficiente? Olhem aí o jogo de vocês, né? Tem algum jeito de melhorar algum dos jogadores sem piorar outro? A resposta é não, né? É Pareto. Se sim, ele é Pareto eficiente? Sim, é Pareto eficiente, né? Por quê? E aí vocês têm que pôr aí a resposta. Porque não tem nenhuma outra alocação para qual seria possível apontar, na qual pelo menos um deles estaria em melhor condições sem piorar o outro. Você pode pensar, por exemplo, do ponto de vista do jogador A, dá para a gente pular aqui, por exemplo, para a jogada AA, né? Só que daí o jogador 2 ficaria com 0, e não ia gostar muito dessa história. Né? Não tem, né? A estratégia, né? Até aqui no B, se vocês quiserem colocar, qual é a estratégia? O equilíbrio de Nash é B, B, né? Ou seja, os dois jogando B. Beleza, facinho, né? Vamos lá para o item C, e aí é uma coisa mais legal, é mais divertida. Né? Então ele está dizendo o seguinte: considere o seguinte jogo. Né? Ele está dizendo o seguinte: né?
Suponha que a estratégia A seja escolhida pelo jogador 1 com probabilidade P e pelo jogador 2 com probabilidade Q. Nesse caso, dê o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, né? Vejam só que interessante. Esse é o primeiro, então, exercício que a gente faz de equilíbrio de Nash em estratégias mistas, tá? Uma coisa super importante que a gente faz aqui, geralmente, na matriz de payoff, para não se perder, é colocar a probabilidade, né? Então, aqui, por exemplo, é P, né? O exercício está dizendo, o jogador 1 escolhe a A com P, então, logo, a estratégia B ele escolhe com probabilidade 1 menos P, e o jogador 2 vai escolher a estratégia A com probabilidade Q e a estratégia B, evidentemente, com probabilidade 1 menos Q. Veja, o que é que consiste em encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas? É a gente apontar quais são essas probabilidades, né? Ou seja, qual é a probabilidade com a qual o jogador A1 vai escolher a estratégia A, qual é a probabilidade que o jogador 2 vai escolher a estratégia A. Ou seja, é responder isso aqui, né? Esses aqui, qual é esse P? Qual é esse Q, né? É isso que a gente vai querer fazer aqui. Para fazer isso, eu preciso relembrá-los de uma coisa que a gente definiu logo no início, que é o que é, de fato, um equilíbrio de Nash em estratégias mistas. E esse equilíbrio de Nash em estratégias mistas é aquele no qual cada jogador, dada a estratégia dos outros jogadores, ficam indiferentes em relação às suas próprias estratégias. Então, isso a gente vai resolver para cada um dos jogadores. E qual é a grande questão? É a seguinte, por exemplo, para o jogador 1, o que eu vou ter que fazer? Tenta entender o conceito e depois a gente vai para a conta. Para o jogador 1, por exemplo, qual vai ser, como é que a gente acha esse P? Aí que tá. Para o jogador 1, qual é a nossa questão aqui? É que, dada a estratégia do jogador 2, ou seja, dado esse Q, o jogador 1 tem que ficar indiferente entre A e B. Ou seja, dado esse Q, que o jogador 1 não controla, que quem controla é o jogador 2, o jogador 1 tem que ficar indiferente entre as suas estratégias. O jogador 2 é o contrário, né? Ou seja, dada a escolha P feita pelo jogador 1, o jogador 2 fica indiferente entre as suas duas estratégias, tá? Vamos fazer aqui a continha, né? Que daí eu acho que fica mais claro para vocês o que é que isso significa em termos práticos. Então vamos resolver isso para o jogador 1. O que eu estou querendo dizer é que para eu escolher a estratégia do jogador, para o jogador 1, eu tenho que, dada a escolha do jogador 2, ou seja, dado o que, ele tem que ficar indiferente entre as suas duas escolhas. Ou seja, qual é o ganho esperado do jogador 1 com o A, dada a escolha do jogador 2? Ou seja, se o jogador 2 vai escolher um tal Q, então o jogador 1 vai ganhar 100 com probabilidade Q, tá certo? Aqui, ó, vou colocar aqui. Ele vai ganhar 100 com probabilidade Q, né? E vai ganhar 10 com probabilidade 1 menos Q. Né? Esse é o ganho do jogador 1, ganho esperado com a sua estratégia A. Né? E com a sua estratégia B, como é que faz? É o seguinte, né? Ele vai ganhar menos 10 com chance Q e vai ganhar 0 com chance 1 menos Q. Ou seja, vai ficar menos 10Q, né? Mais 0 vezes. Aqui, gente, me desculpe, né? Aqui é 1 menos Q, né? 1 menos Q. E aqui ele vai ganhar 0 com 1 menos Q, tá? Deixa eu ver se isso aqui tá certo nas minhas anotações. Tá certinho. Né? De novo, ele tem que ficar indiferente entre essas duas coisas. Então, eu tenho que fazer A igual a B, né? Ou seja, isso aqui vai nos dar menos 100Q mais 10 menos 10Q igual a menos 10Q. Tá? Então, eu tenho menos 10Q desse lado, menos 10Q do outro lado.
Se eu isolar aqui, né, vai dar 100Q igual a 10, e, portanto, a gente chega que o nosso Q ótimo, o nosso Q estrela, é de 0,1 ou 10%. A gente já chegou numa parte da resposta, ou seja, o nosso Q ótimo, né, ele é de 0,10, né, ou de 10%. Tudo isso, claro, o que a gente está fazendo? Está dizendo o seguinte, olha, dada a escolha do outro agente, o jogador tem que ficar indiferente entre as suas duas estratégias possíveis, né? Jogar A ou jogar B. Vamos fazer isso do ponto de vista do jogador 2. Vamos lá, do jogador 2. Dado o P, que é escolhido pelo jogador 1, o jogador 2 tem que ficar indiferente entre escolher as suas estratégias A e B. Vejamos, o jogador 2, com o A, ele vai ganhar menos 100 com chance P e vai ganhar 10 com chance 1 menos P. Então, vamos lá. O ganho esperado dele com A é menos 100 vezes P, mais, como é que é mesmo? 10 com chance 1 menos P. E o ganho esperado dele com B, ou seja, dada a escolha P do nosso agente 1, ele vai ganhar o que com o B? Né? Ele vai ganhar menos 10 com chance P e vai ganhar 0 com chance 1 menos P. Né? Então, isso aqui vai dar menos 10 vezes P mais 0, 1 menos P. Para ele ficar indiferente entre essas duas coisas, eu tenho que igualar o A ao B, portanto, a gente vai ter a seguinte situação: menos 100P mais 10 menos 10. Opa, aqui eu tenho que fechar o parênteses. Menos 10P é igual a menos 10P. Eu tenho menos 10 dos dois lados, posso cortar. Se eu isolar, vai ficar 100P igual a 10, e, portanto, o nosso P vai ser igual a 0,1, que é 10%. Legal, né? Ou seja, a gente achou aqui, então, o nosso P ótimo e o nosso Q ótimo. Isso vai constituir o nosso equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Né? Isso aqui, 10%. Tá? Beleza. Então, encontramos, né? O jogador 1 e o jogador 2 vão ambos escolher a estratégia 1 com 10% de chance e vão escolher a estratégia B com 90% de chance. Né? Esse é o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, tá? E ele pede também para a gente colocar, olha, no equilíbrio, qual é o payoff esperado? Né? A gente sabe, né? O jogo é simétrico, então essas coisas valem para os dois jogadores, e o payoff de cada um deles é igual, né? Ou seja, a gente está dizendo que esse Q é o que deixa o payoff do A e do B igual, né? Então, vamos ver aqui, né? Se a gente fosse fazer a conta do payoff, vocês podem pegar payoff esperado, tá? Vamos pegar, por exemplo, o caso do B, acho que fica mais fácil, né? Quer dizer, vamos pegar o jogador 1, por exemplo, vai jogar a estratégia B, o ganho esperado dele é menos 10, com chance 1 menos P, e, e 0, com chance 0, né? Então, se vocês forem colocar isso desculpe, ele tem, dado que a gente tem que considerar a probabilidade do outro, né? Então o jogador 1 vai ter um payoff desse, se vocês pegarem aqui, por exemplo, né? Vai ser menos 10 vezes a probabilidade, né? Então vai ser menos 10 vezes a probabilidade que ele tem de ganhar, que é de 0,1. Então o payoff é de menos 1. Tá? Enfim, é bastante interessante esse exercício, porque ele não só nos dá
como é que a gente encontra os equilíbrios de Nash em estratégias mistas, como ele nos mostra quais são as possíveis respostas desse jogo para esse problema. E qual é o problema que se impõe aqui, né? Vamos, enfim, abstrair um pouco dessas probabilidades e resolver esse jogo como se ele fosse um jogo normal, né? Ou seja, suponha que vamos olhar sob o ponto de vista do jogador 1. Se o jogador 2 escolhe jogar A, ele vai escolher entre menos 100 e menos 10. Ele vai ficar com menos 10. Se o jogador 2 jogar B, ele vai ficar entre 10 e 0. É claro que ele vai escolher ganhar 10. Tá? Vamos olhar isso aqui sob o ponto de vista agora do jogador 1. Se ele escolher jogar, do ponto de vista do jogador 2, né? Se o jogador 1 escolher jogar A, o jogador 2 vai ficar entre ganhar menos 100 e menos 10. Tá? É claro que ele prefere o menos 10. E se o jogador 1 joga B, ele vai ficar entre ganhar 10 ou 0. Claro que ele prefere jogar B, A e ganhar 10. Tá? Notem vocês o seguinte, esse jogo ele tem dois equilíbrios de Nash, né? Ou seja, o jogador 1 jogar B e o jogador 2 jogar A, ou o jogador 1 jogar A e o jogador 2 jogar B. E a resposta para esse equilíbrio de Nash em estratégias mistas é uma resposta para isso. Quer dizer, dado que não tem um único equilíbrio de Nash para o qual o jogo vai convergir, tomando essas probabilidades, com qual probabilidade eles vão jogar, né, esse jogo? Né? Então, como vocês viram, dado que você tem mais de um equilíbrio de Nash possível, a gente pode atribuir probabilidades para descobrir para onde é que esse jogo vai, qual é o equilíbrio em estratégias mistas desse jogo, com os agentes atribuindo probabilidades a cada uma das suas estratégias.